Era para ser uma festa, mas acaba em cárcere privado, Eles começaram a me agarrar e a tirar a minha roupa. tortura e morte. Um aniversário que se transforma em uma noite de terror. Tudo a convite do anfitrião. E ele dizia, se você contar pro seu maridinho, eu lhe mato. 5 mulheres de um lado, 10 homens do outro. Tudo pela menina. Mas por que tudo isso aconteceu? Eu vou matar um por um. Qual a verdade por trás da barbárie de Queimadas? Foi o sangue da minha família que foi derramado. E ainda, uma entrevista exclusiva com o dono da festa e mentor do crime. Você violentou a Isabela? Boa noite. Hoje você vai acompanhar uma história que poderia inspirar muitos filmes de terror, mas que teve como cenário a pequena cidade de Queimadas, no interior da Paraíba. Convidadas para um aniversário, 5 mulheres são mantidas reféns, torturadas e abusadas sexualmente. 2 não sobreviveram. 10 homens estão envolvidos nesse crime, entre eles o anfitrião da festa, Eduardo Pereira. Foi ele quem comandou a barbárie, segundo a justiça. Um detalhe especial chocou até autoridades que investigaram o caso. As vítimas eram todas amigas dele. Nossos repórteres tiveram acesso a imagens e depoimentos inéditos que revelam como a quadrilha organizou aquela noite de horror. E ainda ficaram frente a frente com o chefe do grupo, numa entrevista exclusiva. Agora, no Repórter Record Investigação. A pequena cidade do Agreste paraibano, sempre castigada pelo sol forte, não esquece o caso que chocou o país inteiro 3 anos atrás. Durante uma festa de aniversário, 5 mulheres são violentadas, todas com idade entre 20 e 29 anos. 2 jovens morrem: Isabela Pajussara e Michele. Perdem a vida porque reconhecem os seus agressores. Este homem é Eduardo, o principal personagem dessa história. Ele planeja os abusos em detalhes. Para atrair as vítimas, prepara uma festa. Usa como desculpa a comemoração do aniversário de Luciano, o irmão mais novo. O roteiro de terror envolve muita gente. Além de Eduardo e Luciano, outros 8 homens também participam do estupro coletivo. Todos eram amigos. 3 criminosos são menores. Daqui a pouco você vai entender a participação de cada um deles nessa trama. Mas porque 3 anos depois do crime, ainda tem gente que se esconde e não quer falar sobre o assunto. Não grava nada, não quer reportagem. Do que essas pessoas têm medo? Não fala mais nada aí, não. Tivemos acesso exclusivo a quase 3.000 páginas do inquérito e do processo. Em vídeos inéditos, você vai acompanhar os depoimentos dos envolvidos. Ele falou no ouvido dela lá. Se você falar seu marido, você morre. Agressores e vítimas Me levou pelo beco da casa. revelam a selvageria que marcou vidas para sempre. Eu não me sinto a mesma pessoa. Destruiu famílias. Michele era vida. E saí da vida tão nova. Saí não, tiraram. Dá uma saudade de tudo que a gente vivenciou ao lado dela. E mantém esta mãe presa atrás das grades da própria casa desde o dia do crime. E ficou conhecido como a Barbárie de Queimadas. Dona Maria de Fátima está confinada desde o assassinato da filha. Traumatizada, nunca mais saiu de casa.
Ela é mãe de Isabela Pajussara, conhecida por todos como Ju. Eu tinha prazer de amanhecer o dia e ir trabalhar. E hoje em dia eu não tenho prazer. Eu amanheço o dia, eu venho aqui onde está a foto dela. É como se fosse, assim, meu primeiro bom dia é ficar ali com ela. Rezar e ficar junto dela. É muita dor. A pessoa não se acostuma. Aos 27 anos, Ju chamava atenção pela beleza e simpatia. Michele, melhor amiga, também era considerada uma das belas da cidade. Tinha 29 anos. No meu coração de mãe continua aquela tristeza, sabendo que nunca eu vou ter ela mais de volta, né? A saudade é eterna, mas eu sei que eu tenho muita coisa boa dela dentro de mim. Queimadas é uma cidade de 42 mil habitantes, a 130 quilômetros da capital, João Pessoa. Por ser uma cidade pequena, tudo é muito próximo aqui em Queimadas. Por exemplo, a casa de uma das vítimas, Michele, ficava a poucas quadras desta residência, que é onde a festa foi realizada naquela noite. Já a casa da outra vítima, a Isabela, fica um pouquinho mais ali à frente, exatamente 7 casas ao lado de onde essa história toda começou. Parte 1. O roteiro do horror. Sábado, 12 de fevereiro de 2012, 8 da noite. A festa começa. 7 mulheres estão na casa. Isabela, Ju e Michele, os principais alvos da violência. Lília, a esposa de Eduardo, dono da casa, e Sheila, a namorada de Luciano, o aniversariante. Além de outras 3 jovens que decidimos não mostrar o rosto. Joelma, Lucivânia e Priscila, que é a irmã de Isabela, Ju. Joelma é a única que aceita dar entrevista e relembrar o caso sem ser identificada. O que mais impressiona nessa história é que todos os envolvidos eram parentes ou amigos. Diego Magro, o marido de Joelma, era muito próximo de Luciano, o aniversariante. O casal foi convidado para a festa no mesmo dia do crime. No dia que aconteceu, ele ligou pro meu esposo, convidando para ir para a festa que ia comemorar o aniversário dele. Ia começar em volta de 7, 8 horas. Os depoimentos gravados pela Justiça, que conseguimos com exclusividade, vão nos ajudar a entender essa trama cruel. Agora, preste atenção ao depoimento desta moça. Priscila é peça fundamental para a Justiça resolver a barbárie de Queimadas. Priscila estranha a festa daquela noite assim que chega à casa de Eduardo. Sempre, quando tinha alguma festa similar, churrasco, o portão ficava todo aberto. E nesse dia não estava aberto o portão. Esta outra vítima é Lucivânia, faxineira da casa. Ela estava na festa porque o marido, que é primo de Eduardo e Luciano, foi convidado. Eu trabalhava lá todos os dias. Meu esposo, na sexta-feira, foi convidado pelos primos para assar carnes no churrasqueiro que eles pagavam a ele. Lucivânia, Priscila e Joelma não imaginam o que está para acontecer. Assim que a festa começa, o dono da casa insiste para que todo mundo tome bebida alcoólica. Você lembra se o Eduardo bebia naquela noite? Não, ele não bebia. Ele estava bebendo era refrigerante. Mas ele incentivava que vocês bebessem. Era para todo mundo estar bebendo. Com a ajuda da computação gráfica, o repórter Record Investigação conseguiu reconstituir o cenário do crime. A festa acontece aqui na garagem da casa de Eduardo, onde todos os convidados se divertem. A churrasqueira é montada no início de um corredor lateral, que leva até um dos quartos nos fundos da casa. Esse quarto fica logo mais à frente.
3 horas depois do início da comemoração, 4 outros personagens aparecem de repente. Joelma relata o susto que levaram. 4 pessoas entraram. Assalto. 4 homens encapuzados e armados simulam um assalto e levam todos que estavam na garagem para o quarto nos fundos da casa. Logo de cara, Priscila sente que algo está errado. Os supostos bandidos pareciam amáveis com os homens da casa. Em nenhum momento, os mascarados tinham agressão com eles, com o menino. Não era aquela, vamos, senta, não sei o quê. Então, assim, os mascarados pediram para o menino botar os enforca-gato na mão da gente. Enforca-gato são tiras de plástico usadas como lacres. Esta foto faz parte do inquérito. As tiras aparecem jogadas na cena do crime. Eduardo compra os lacres na manhã do dia da festa para amarrar todo mundo. Priscila é amarrada e vendada, mas consegue enganar os agressores e presenciar parte dos acontecimentos. A minha fita ficou assim, com um espaço. Então, todo momento que eu fazia assim, que dava para me ver. Para o quarto dos fundos, usado por Luciano, o aniversariante, são levadas todas as vítimas. Elas são amarradas e vendadas. O lugar vira uma espécie de triagem para o que os homens planejam. Segundo Priscila, a irmã dela, Isabela Pajussara, é a primeira a ser levada para os abusos. O barulho que eu ouvia era só o barulho de Ju se debatendo. E assim, eu escutava muito barulho de tapa. As outras mulheres tentam reação, mas os bandidos estão atentos. Vocês estão tirando de espertinha, é? Aí botou a vida de novo em Joelma e a gente ficou bem caladinha lá. Este menor também participa da festa. Em depoimento, ele conta que Eduardo sempre sentiu atração por Ju. Ele tinha cara em Ju. E Ju dançando, e ele dançando também fazia assim, olhando pra ela assim, sabe? Como se debochando, assim. Hoje eu pego ela. Uma a uma, as mulheres são retiradas do quarto usado por Luciano, o aniversariante. Cada uma é levada para um cômodo diferente da casa. E nestes ambientes, os criminosos começam a violentar as vítimas. Aí ele sentou perto de mim e deu pra perceber que ele sentou perto dele e ficou acariciando a gente. Tinha um que não falava nada, tinha um que estava muito nervoso. Logo depois de levarem as amigas Michele e Isabela Pajussara, Priscila ouve a frase que a deixa completamente desesperada. Aí eu escutei quando eu disse assim, bem alto, Eduardo, não. Tanto que a gente fez por você, Eduardo, não. Então, quando eu ouvi isso, a minha ideia era que era ele que estava fazendo alguma coisa com ela. Porque se não fosse ele, ela tinha dito, me socorre, Eduardo. Não, ele disse, tanto que a gente fez por você, aí calou. A música alta impede que os vizinhos ouçam gritos ou desconfiem de alguma coisa. E Priscila, a peça-chave desta história, é levada para um dormitório de criança, usado pelo filho de Eduardo. Eles começaram a me agarrar e a tirar a minha roupa. Nessa agonia toda, a fita soltou. Então eu vi que era o Luciano. E logo em seguida ele falou, fique quietinha, que se você contar o que está acontecendo aqui, eu lhe mato. Priscila passa a ter certeza. Os donos da casa estavam envolvidos na selvageria. Mas qual a razão de tanta violência contra as próprias amigas? O que Eduardo tem a dizer? Na penitenciária de segurança máxima, 7 portões nos separam do principal personagem dessa história. E ainda hoje, uma entrevista exclusiva com Eduardo Pereira, mentor do crime. Preso em João Pessoa, na capital da Paraíba, ele aceitou receber a nossa equipe e quebra o silêncio. Você violentou a Isabela? Você matou a Isabela?
Daqui a pouco você acompanha a versão de Eduardo para a barbárie de Queimadas. De volta à cena do crime. Uma das vítimas é trazida para cá, bem ao lado da churrasqueira. Neste espaço da casa, Joelma sofre agressões físicas e psicológicas. Acho que estava perto da churrasqueira, eu senti na minha coxa que estava quente. E eles me chutando. Aí me deitou novamente no chão e começou. E disse no meu ouvido: você é uma moreninha muito gostosa. Tô adorando fazer sexo com você. Luciano, o aniversariante, teria ameaçado matar Joelma e a família. E ele dizia: se o que aconteceu aqui com você, você contar pra alguém, contar pro seu maridinho, ou lhe mata, eu sei que você trabalha, eu sei que é sua família, eu vou matar um por um. Dos homens que participam da festa, apenas 2 não estão envolvidos na atrocidade. Diego, chamado de o Magro, marido de Joelma, e Renato, primo de Eduardo e Luciano, que prepara o churrasco. Os 2 são presos em um dos banheiros da casa pelos mascarados que simulavam o assalto. Eles permanecem lá até o final, como conta Diego no depoimento. Renato já estava lá quando eu cheguei, Renato já estava no banheiro já lá. Com mais alguém com você? Não, só eu estava no banheiro lá. Durante todo o tempo que ficaram só vocês? Só Renato foi. A brutalidade daquele dia destrói o casamento de Joelma e Diego Magro, pouco tempo depois. Eu não me sinto a mesma pessoa. Sempre quando eu ando é com medo. Se eu vejo alguém gritando no meio da rua, eu já penso que pode ser eles. Até hoje você ainda tem a sensação de que tudo pode voltar a acontecer. Isso. Eu tenho medo deles poderem sair e querer fazer alguma coisa com a gente. Durante a simulação do assalto, a violência sexual sofrida por Isabela Pajussara e Michele escapa do controle. Eduardo resolve matar as jovens. O primeiro a revelar toda a trama é este rapaz de 17 anos. A partir de agora, vamos chamá-lo de Felipe. Ele foi preso dias depois do crime, ao lado de Eduardo. Qual a algema deles? 2 pontos de xadrez. Em depoimento, Felipe diz que soube de tudo um dia antes da festa. Ele assume também que foi o principal ajudante de Eduardo na armação da festa e na execução das 2 moças. Felipe relata com detalhes os minutos que antecederam as mortes. Aí eu larguei da casa na porta, né? Aí ele faz: tu pega as meninas, vamos tocar nela. Ele quem? O Eduardo. Aí botou as moças no carro e mandou fechar a porta. Aí pegou a pistola, já tava com a pistola na mão, botou na cintura. Aí pegou e trouxe a chave da grossa. Falei: você vai buscar, viu? Você vai buscar. Ajudou a chave. O carro com Michele e Isabela entrou exatamente nessa rua. E mais ou menos nesse ponto da quadra, Michele conseguiu sair do veículo e se jogar em direção à calçada. A tentativa dela em se salvar poderia ter dado certo, se não fosse um pedestre, que de longe acompanhava toda a cena. O pedestre é este outro garoto. Aos 15 anos, também não pode ser identificado. Quando eu olhei a moça no chão, aí ela já estava se acordando. Ela disse: vamos embora que eu não quero me meter em acidente de trânsito. Assustado com a queda de Michele, ele grita e alerta o motorista. Eduardo dá ré no carro e atira. Michele leva 4 tiros, 2 deles na cabeça. Em velocidade, o carro segue. Eduardo ainda quer matar Isabela Pajussara. É seguido de perto pela moto de Felipe, que tem a missão de trazê-lo de volta ao local da festa. O carro, dirigido por Eduardo, para nesse ponto, hoje marcado por uma cruz. Eduardo dá 3 tiros em Isabela Pajussara, todos na região genital. Durante o depoimento,
O garoto que alerta Eduardo sobre a queda de Michele parece muito assustado. Mas alguém escutou você dizendo a moça pulou do carro. A moça estava como? Vestida, despida, nua? A mãe do garoto, que acompanha o depoimento por determinação da justiça, interfere. Eu não estou mentindo. A mãe confirma que o filho presenciou o assassinato da primeira jovem e que viu Felipe na cena do crime. Mas como os adolescentes são vizinhos e amigos, ele tem medo de se envolver no roteiro do terror. O que ele não sabe é que Felipe, o amigo que acompanha Eduardo de moto, já tinha confirmado também ser testemunha dos assassinatos. Aí deu a minha volta no carro do arreio, aí deu estudo no mundo. Amando de Eduardo, Felipe ainda esconde as armas utilizadas na ação. Todas as armas, minha ação todo tempo. Aí eu fiquei com uma bolsa na cabeça assim, ele sai pra cá, passa embora. Aí botou o cedo para me levar. Só duas mulheres que estão na festa nada sofrem. Lília, a mulher de Eduardo, e Sheila, a namorada de Luciano. Lília afirma à juíza que nunca desconfiou do interesse do marido por Isabela Pajussara e não sabe a razão de ter sido poupada das agressões. Então eu não fui violentada porque não deu tempo. Porque até então, na hora da ação lá, teve um momento que a campainha tocou. E aí todos eles se desesperaram. 3 horas depois, a violência acaba. Assustada, Priscila ainda está no quarto do filho de Eduardo. A irmã de Isabela Pajussara sai desesperada em busca da irmã. Quando eu ia voltando pra frente da casa, na sala, Eduardo veio de encontro. Eu disse, cadê Chu? Eu só quero saber cadê Chu, porque eu não tinha nem como, assim, como olhar pra cara dele. Por medo, Priscila não aponta os culpados na hora em que a polícia começa a investigar o caso. Ela só revela o que sabe depois do velório da irmã e da amiga. Agora, um outro personagem aparece nessa história de terror. Ele se chama Fernando, mais conhecido como Papadinha. Parte 2. O planejamento. Fernando, conhecido como Papadinha, é um dos 4 mascarados que invadem a festa. Ele é um dos principais comparsas de Eduardo, o dono da festa. A polícia acredita que ele ajudou a planejar o estupro coletivo, mas o rapaz afirma que foi chamado apenas para assustar a mulher de Eduardo. Ele chamou eu e o Jardel lá na oficina onde a gente trabalha. Quem chamou você, Jardel? Eduardo. Certo. Pra fazer um susto na casa dele. Que a mulher tava deixando um portão aberto. Aí ia dar direito a gente pra gente fazer um susto. Disse que dá R$1.000 a cada um. Papadinha revela detalhes do plano. Já tava com 38, eu com 38, já deu com 32 e o de menor com a pistola de pressão. Quem entregou todas essas armas foi Eduardo. Foi. Na baia? Na baia. Eduardo criava cavalos de raça. A baia fica atrás desta oficina mecânica. É usada como ponto de encontro para os amigos arquitetarem o crime. É daqui que os 4 encapuzados partem, juntos, para invadir a festa. Jacó é um deles. Quem entrou? Eu, Papadinha, Jardel e Tom. Eduardo disse a Papadinha e a Jardel que era para estuprar meninas? Não. Mas se eles não sabiam dos abusos, por que participaram da violência sexual? E por que você não foi embora, né? Na hora que você viu que não era um susto? Que ele fechou a casa e começou a ameaçar a gente. Ameaçar com quem? Quem é que tava armado? Ele. Tava com a pistola. Ele tava com a pistola? Tava ameaçando. E você estava com as outras armas? Mas tava sem munição. Todos os envolvidos alegam muito medo de Eduardo. Por que ele confiou tanto em você? Porque ele sabia que eu tinha medo dele. Será mesmo que ele é tão perigoso?
Jacó, um dos condenados pela barbárie, revela ter sido ameaçado por Eduardo, depois de preso. Ele ameaçou a gente lá no presídio, ele podia passar 30 anos dentro da cadeia, que ele um dia saía e ia fazer uma estrada. Curiosamente, Eduardo usa o mesmo argumento. Alega sofrer ameaças. Durante o depoimento no Fórum de Queimadas, pede para que todo mundo deixe a sala. Ele conta que um suposto grupo de extermínio quer matá-lo. Existe um grupo de pistolagem dentro da cidade. E esse pistoleiro foi contratado para me matar. Inclusive, eu já estou por morrer dentro da cadeia devido a lá deles. Se o alvo desse grupo é o senhor, por que é que morreram Ju e Michele? Eu não sei dizer isso. Será que Eduardo se sente ameaçado no presídio? Pistoleiros estariam atrás dele? Daqui a pouco, Eduardo conta pela primeira vez como está a vida atrás das grades. Segundo a Justiça, a barbárie de Queimadas aconteceu porque Eduardo sentia desejo por Isabela Ju, uma jovem de 27 anos que tinha uma carreira promissora pela frente. Parte 3. Os sonhos de Isabela. A jovem Isabela, bonita, sonhadora, fazia planos para um futuro não muito distante. Queria ser professora do Estado, ganhar mais e dar uma vida melhor para a família. Isabela passou num concurso público, ficou em primeiro lugar. 3 meses antes de começar um novo emprego, perdeu a vida. Ela não pôde participar nem ter acesso a nada do que ela conquistou. Este foi o último registro em vida de Isabela Pajussara. Um vídeo gravado durante uma festa. De blusa roxa, ela se diverte ao lado das amigas. Isabela aparece sorrindo. Uma imagem comum para quem a conhecia. É deste sorriso que Isânia, uma das irmãs, mais sente falta. Era uma menina que fazia a gente sorrir, era uma menina alegre. Era uma menina que ia à luta, que conquistava os seus ideais. E a gente sente muita falta disso. As fotos de Isabela hoje são guardadas com muito carinho e saudade. São registros de momentos importantes, como casamentos de amigos, encontros de família e festas da faculdade. Os anos vão se passando e a gente vai tentando fazer de conta que elas estão viajando, né? Uma viagem sem volta, que até hoje ninguém entende. Isabela era daquelas pessoas que todo mundo gostava. Na escola, o lugar que Isabela tanto amava não é diferente. Era aqui nesta escola que Isabela trabalhava como professora. Foi aqui também que ela e a amiga Michele foram veladas. Na época, milhares de pessoas vieram se despedir. Muitas filas se formaram no lado de fora. Luciano, o aniversariante, também esteve no velório, antes de todo o plano ser descoberto. Para Cristiane, colega de Isabela, restam boas lembranças. Ela era uma pessoa muito autêntica, uma pessoa muito verdadeira, uma profissional dedicada. Ela vai deixar um legado que vai ser levado para sempre. Foi o sangue da minha família que foi derramado. A gente não tem mais alegria, a gente não encontra brilho na vida, colorido, nada. Nada disso faz mais parte da nossa vida. Uma angústia, um vazio que vão durar para sempre. Isânia é coordenadora do Centro de Referência da Mulher, em Campina Grande. Eu transformei o meu luto em luta, né? Eu sabia que se eu me calasse diante do que tinha acontecido, ninguém podia lutar pela minha irmã nem por mim. O grupo oferece atendimento psicológico, médico e ajuda de advogados. A gente está tentando punir não são todos os homens, são os homens agressores. A barbárie de Queimadas ganha tanta repercussão
que a Secretaria de Política para as Mulheres acompanha o caso desde o início. No caso específico de queimadas, a gente ficou evidenciado pelo contexto que havia uma forte certeza da impunidade. Eduardo, o mentor do crime, está preso há 3 anos, mas decide que só agora é hora de romper o silêncio. Ele fala aos nossos repórteres com exclusividade. Parte 4. O mentor do crime. Muros altos. Vigilância 24 horas por dia. Entramos na penitenciária de segurança máxima de João Pessoa. TV Record, por favor. É preciso passar por um rigoroso sistema de segurança. Todos são revistados. E cada passo é acompanhado por policiais fortemente armados. Pela primeira vez, Eduardo vai deixar a cela e vai fazer esse percurso que nós estamos fazendo. Nós estamos num corredor que liga a ala prisional ao prédio ao lado. Exatamente neste ambiente, Eduardo concordou em detalhar tudo o que aconteceu naquela noite. Esta é uma das poucas penitenciárias do Brasil que não enfrenta o problema da superpopulação. Atualmente vivem aqui 436 presos, mas o local tem capacidade para abrigar 600 homens. Por segurança, não podemos mostrar a cela em que ele cumpre a pena. Exatos 30 metros entre as grades da cela e a nossa equipe. Eduardo chega a pedir para que as algemas sejam retiradas. Mas o policial não autoriza. O que diz o homem apontado como o líder da quadrilha? Se eu tivesse cometido o crime, eu que teria que pagar. Mas eu não cometi, estou pagando pela coisa que eu não fiz. Eduardo nega todas as acusações. Você violentou a Isabela? Não, senhor. Você matou a Isabela? Não, senhor. O homem condenado a mais de 1 século de prisão alega ter a seu favor os laudos técnicos. Até agora eles não provaram nada, né? Não provaram nada, que nenhum indício leva que foi eu. É o que eles querem que foi eu, né? Eles querem de todo jeito que seja eu. Mas o que as páginas do processo revelam sobre a barbárie de Queimadas e a morte das 2 jovens? O laudo de Isabela Pajussara dá positivo para o estupro. Ou seja, ela foi abusada sexualmente. O corpo de Michele também passa pela perícia. Outro resultado positivo. Michele também foi estuprada. Por que você estuprou e matou a Michele? Eu não estuprei nem matei elas. Você violentou a Isabela? Não, senhor. Você matou a Isabela? Não, senhor. Outras 3 mulheres teriam sido abusadas na festa. E apenas um dos exames tem resultado positivo para o estupro. Como explicar? Os laudos normalmente dão negativos para o ato sexual. Se são várias pessoas que falaram e os depoimentos de todas batem com os interrogatórios dos réus, com as confissões, aí a prova fica contundente. Outro laudo diz que não foi encontrado qualquer perfil genético masculino nos corpos de Michele e de Isabela. Seria a prova que Eduardo não cometeu os abusos. Este especialista diz que é preciso analisar outras evidências antes de uma conclusão.
Ele pode ter participado, ter usado o preservativo, ter coletado o preservativo e levado com ele, e ele não deixar nenhuma prova genética no local. Então, qualquer tipo de exame que você consiga fazer vai dar sempre negativo para esse suspeito. Mas não significa que o suspeito seja inocente do processo como um todo. Também tivemos acesso aos laudos técnicos referentes aos disparos. A perita que analisou o caso diz: não foi detectada a presença de chumbo nas mãos de Eduardo. Ou seja, ele não teria atirado. Aí foi pegar uma luva lá e fizeram o exame na luva também, deu negada a luva. O exame também na prova. Essa luva estava onde? Minha casa, encontrei na minha casa essa luva. A única luva encontrada ao longo da investigação também passou por uma análise. E mais uma vez, a perícia não encontrou a presença de chumbo. O advogado que defende Eduardo quer usar os resultados técnicos como novas provas para colocar o cliente em liberdade. Ele pede que o julgamento seja anulado. Eu acho que 10 depoimentos e uma prova pericial, eu entendo que a prova pericial prevalece. O advogado da família de Isabela Pajussara, que acompanha o caso desde o início, não acredita que Eduardo terá novo julgamento. Não vejo nenhuma possibilidade de o tribunal desconsiderar a decisão soberana do júri e tomada rigorosamente sobre a prova dos autos. Em meio às provas técnicas, uma pesa contra Eduardo. Veja o que diz o perito que analisou a casa minutos após a chegada da polícia. Eduardo apresentava um comportamento muito tranquilo, tendo inclusive mudado o estado das coisas, manipulando objetos no interior da residência, antes do trabalho da equipe de perícia. É como se ele quisesse esconder algo antes da casa ser vistoriada. Horas depois da tragédia, Eduardo tenta calar Joelma, a vítima levada para a área da churrasqueira. Depois que a gente soube que as meninas estavam mortas, aí ele pediu para mim não avisar ninguém, não comentar isso com ninguém, porque eu poderia ficar falada na cidade e não fizesse nenhum exame, só fosse para casa, tomasse banho e não atendesse nenhum telefone. O inquérito policial é claro. Durante a investigação, Eduardo tenta alterar a cena do crime e manipular as vítimas. O chefe da quadrilha está prestes a cair em contradição na entrevista que dá à nossa equipe. Na hora que invadiram a casa, você foi amarrado também? Fui. Você foi colocado aonde na casa? No quarto atrás. Sozinho? Não, eu, meu irmão, Luan, Diego, Abraão, a minha esposa. Seu marido ficou? É o que você vai ver daqui a pouco no Repórter Record Investigação. Durante a entrevista, Eduardo nega qualquer envolvimento com a barbárie de Queimadas. Mas a mulher dele faz uma revelação que atrapalha os planos do chefe da quadrilha para ganhar a liberdade. 3 anos depois do crime, Eduardo ainda sustenta a versão de um assalto. Uma versão que não convenceu o júri e nem a família das vítimas. Para a mãe de Michele, a justiça foi feita. A decisão da justiça foi a mais acertada, porque quando a gente erra, a gente tem que pagar. E qualquer tempo que ele passar na cadeia, para mim, é muito pouco. Para muitos, chegou o fim, né? Mas para a gente, a família, nunca vai ter fim. Mesmo sem demonstrar emoção durante a entrevista, Eduardo diz que sofre muito ao lembrar daquela noite. A gente está de choque. Saber da morte delas. Não deu nem para acreditar. Na hora de relembrar o suposto assalto, ele apresenta contradições. Mas na hora que invadiram a casa, você foi amarrado também? Fui. Você foi colocado aonde na casa? No quarto atrás.
Sozinho? Não, eu, meu irmão, Luan, Diego, Abraão, a minha esposa. Durante todo o tempo permaneceram juntos? Durante todo o tempo. Lília, a mulher de Eduardo, não confirma ter ficado ao lado do marido. Seu marido ficou aonde? Eu não sei. Em nenhum momento ele foi socorrer a senhora? Quando acendeu a luz, quando acabou tudo, ele disse que tinha conseguido se soltar. Ele disse que conseguiu se soltar. Conseguiu se soltar, ligou a luz e foi lá dentro, pegou a faca e soltou. Outro ponto que levou a polícia a acreditar que você foi o mentor desse crime foi a arma. A arma utilizada para matar as duas mulheres pertencia a você? Não. Aquela arma não era sua? Não era minha. Vários dos envolvidos no crime afirmam que as armas eram sim de Eduardo. Você teve acesso a alguma arma de fogo? Teve. Qual arma de fogo? 38. Um revólver calibre 38? Sim. Quem lhe deu esse revólver? Era de quem? Era dele. De quem eram essas armas? De Eduardo. Quem entregou todas essas armas foi Eduardo. Fernando, o Papadinha, surpreende a todos no dia do julgamento. Numa entrevista que não foi gravada, ele assume a autoria dos assassinatos. Ele foi um dos rapazes que invadiu a casa, armado, anunciando um assalto. Você conhecia ele? Não. Você não conhecia ele? Não tinha amizade com nenhum deles. Ninguém acredita na confissão. O advogado da família de Michele afirma que Papadinha nem sabe dirigir e que não tem conhecimento exato do local dos assassinatos. O Papadinha disse que tinha matado as meninas na cruz. Uma cruz é um sinal. Tem uma cruz lá, é um sinal tradicional de mais de 100 anos. E esse sinal fica a mais de 5 quilômetros da distância de Queimadas. Mas por que o jovem de 22 anos muda a versão de uma hora para outra? Para o promotor, a influência que Eduardo exercia sobre os comparsas é o que mais impressiona. Porque ele conseguia manipular os outros integrantes para fazer o que ele realmente queria, né? Toda a ação foi planejada por ele e materializada pelas pessoas que estavam sob o comando dele. Quem são os personagens deste roteiro de terror que estarão em liberdade nos próximos dias? A gente queria tentar entender qual era a relação dele com o Eduardo. Não fala mais nada aí não, viu? Você vai saber em instantes no Repórter Record Investigação. Para entender a liderança que exercia sobre os amigos, procuramos a família de Felipe, o adolescente que foi preso ao lado de Eduardo. Não grava nada. Nós estamos fazendo a história familiar também? A sua mãe? Calma. A gente só veio para conversar, nós estamos fazendo uma reportagem. Mas ninguém quer falar sobre o assunto. A gente queria tentar entender qual era a relação dele com o Eduardo. Eu não tenho relação nenhuma com ele. Não fala mais nada aí não, viu? Parte 5. Os presos. 10 homens estão atrás das grades pelo que fizeram naquela festa de aniversário. Todos os envolvidos foram condenados por cárcere privado e formação de quadrilha. Cada um recebeu a pena de acordo com a participação no crime. Eduardo Pereira, o mentor do crime, condenado a 108 anos de prisão por duplo homicídio, 5 estupros e corrupção de menores. O único que foi a júri popular. Aqui estamos diante de um crime hediondo. E crime hediondo, ele precisaria cumprir 40% da pena para depois progredir. Acontece que 40% da pena são 40 anos neste caso. Logo, o que vai acontecer? Quando chegar a 30, ele vai cumprir tudo e liquidou tudo. É o máximo de pena que se cumpre no Brasil. E ele vai cumprir este 30 anos. Luciano Pereira, o aniversariante, cumpre pena de 44 anos pelo estupro de 4 mulheres e participação em mais um abuso sexual. Fernando de França Silva Júnior, o Papadinha, 30 anos de reclusão por estupro de uma vítima
e colaboração para a violência sexual de outras 4. Jacó Souza, 30 anos de cadeia por estupro de 2 mulheres e participação no abuso de outras 3 vítimas. Luan Barbosa Casimiro, 27 anos de reclusão por violência sexual e participação no estupro de outras 4 mulheres. José Jardel Souza Araújo, 27 anos de prisão. E Diego Domingues, 26 anos e 6 meses. Os 2 por participação nos 5 estupros. Os 3 menores envolvidos na barbárie de Queimadas cumprem medidas socioeducativas no interior da Paraíba. Eles vão ganhar a liberdade ainda este mês. Para mais informações sobre esse caso, acesse a nossa página no Portal R7. Lá você vai encontrar um vídeo inédito sobre os bastidores dessa reportagem. Obrigado pela audiência, boa noite e até o próximo Repórter Record Investigação. Até lá.